Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o canal Mentes Holísticas. Esse é o segundo vídeo do Projeto Sócrates, o ambiente em que Sócrates viveu. Pois então, em 399 a.C., um homem era processado, julgado, condenado e finalmente executado. Esse homem é Sócrates. A forma de execução foi obrigado a tomar veneno, cicuta. O motivo, por incrível que pareça, ninguém sabe. Há muita discussão sobre isso. É uma das situações ligadas a tribunais, né, das mais importantes da história, mas a motivação oficial, a acusação que fizeram a ele, está mais que comprovado, é inverídica, não procedia. Tanto que ele faz uma defesa em que ele desmonta completamente o argumento dos seus acusadores. E essa defesa é o texto que é a base desse projeto. A Apologia de Sócrates, ou Defesa de Sócrates, escrita por Platão, seu discípulo, que nós usaremos para fazer uma leitura dramática e depois uma representação. Mas antes disso, nós precisamos entender, afinal de contas, por que Sócrates foi condenado? E justamente numa cidade em que a marca era a tolerância religiosa, a tolerância com relação às ideias. Por que então ele é acusado por algumas das ideias, acusado de corromper a mente da juventude, numa cidade tão aberta ao diálogo e, claro, à filosofia que estava na sua infância, tendo em Sócrates um dos principais filósofos de todos os tempos. É isso que nós vamos tentar desvendar, ou pelo menos tornar mais claros os possíveis motivos para este final triste, mas ao mesmo tempo apoteótico para a cultura ocidental. Para isso, o que nós vamos fazer? Alguns vídeos introdutórios. Este vídeo falando do ambiente em que Sócrates viveu. Depois falaremos sobre sua vida, depois ainda sobre suas ideias. E aí vão poder dizer, mas Crônio, você é um holista, você vai fazer vídeos separados para o ambiente, para a vida, para as ideias? Pois bem, o motivo é apenas para não termos um vídeo longo demais, mas a gente sabe que as coisas estão interconectadas. A vida e as ideias dependem do ambiente em que são desenvolvidos. O ambiente é formado pela vida das pessoas que estão nesse ambiente junto com suas ideias. Isso é o holismo. Então, nós precisamos, é uma forma de se tratar na prática um problema concreto de maneira holística, fazer recortes. E no vídeo de hoje faremos um recorte considerando o ambiente, a Grécia Antiga, e particularmente a cidade de Atenas, onde Sócrates nasceu, viveu, foi condenado e morreu. A Grécia Antiga, que podemos identificar aqui por esse pontilhado no mapa, ocupava uma região não exatamente igual à região da Grécia moderna, mas a referência à Grécia Antiga não é por conta da geografia, mas principalmente por conta dos povos. Povos que compartilhavam a mesma língua, uma cultura parecida,
A religião politeísta que nos chegou através da mitologia. Havia muitas diferenças políticas, com cidades democráticas, outras aristocráticas, inclusive monarquias, mas em relação a costumes, hábitos, valores, os povos tinham mais semelhanças do que diferenças. Esta região foi chamada de Hélade. Por que Hélade? Pode ser por conta de um rei mitológico chamado Heleno, pode ser por conta de uma planície que existia na região, e existe até hoje, pode ser por conta, né, da palavra ser derivada de palavra para sol, né, e há muito sol na região, não se sabe exatamente o motivo, né, da denominação Hélade. Essa região ficava, olhando aqui no mapa mundi, na confluência de três massas continentais: Europa, Ásia e África. E isso faz com que o destino desta região, uma passagem entre povos, esteja relacionado com o comércio. Portanto, é uma região que tem tudo para terem riquezas afluindo para ela. E isso aconteceu com a Grécia Antiga. Era estruturada não em países, mas em cidades que nós chamamos de cidades-estado, por terem uma constituição própria, por terem um exército próprio, por terem características, valores, costumes, né, próprios de cada cidade. Nós temos aqui, né, duas das cidades mais importantes nas regiões também mais importantes do tempo de Sócrates. A Ática, onde se destaca a cidade de Atenas, e a península do Peloponeso, onde se destaca Esparta. Nesta região, nós temos também muitas outras cidades que podemos fazer referência que foram importantes para a história. Ó, Troia, um famoso cavalo de Troia, com a guerra de Troia, a Creta do Minotauro, a ilha de Delos, a sede de uma liga importante, né, das cidades gregas contra os persas. Aliás, os persas ficavam aqui, na Ásia, e a guerra entre Grécia e persas durou muito tempo, com vitórias gregas importantes, mesmo antes do nascimento de Sócrates. No norte nós temos, por exemplo, a Macedônia, né? E na Macedônia nós temos a figura de Alexandre o Grande ou seu pai Filipe II, que conquista a Grécia décadas depois da morte de Sócrates. Temos também aqui a cidade de Delfos, importante por conta do oráculo de Delfos, que vai ter papel bastante proeminente na nossa história. Bem, é uma região extremamente rica e é dito que o Ocidente começa por aqui. Mas não seria um exagero dizer que nós devemos tudo o que somos aos gregos? E os outros povos? É claro que nós somos constituídos com uma mistura de culturas. Por que essa fixação nos gregos? Afinal de contas, o que é que eles começaram? Legados gregos para a modernidade. O teatro, tanto a tragédia quanto a comédia, tinham festivais anuais em Atenas. As Olimpíadas, que foram disputadas desde 776 a.C., a cada 4 anos, e nós usamos muito as Olimpíadas para referência de datas de acontecimentos antigos. A filosofia, começando com Tales de Mileto, que viveu de cerca de 624 a 546 a.C. A ciência, né, e a gente pode citar Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. e escreveu sobre várias ciências, como a física e a biologia. A democracia, particularmente a de Atenas, que dá seus primeiros passos com o estadista e legislador Solon por volta de 590 a.C. e é concretizada por Clístenes em 508 a.C. Artes, a escultura, a arquitetura, entre outras artes. E é claro, heranças mesmo que indiretas através dos romanos,
que conquistaram aqueles territórios da Grécia Antiga. Convencido? Imagine você hoje num regime ditatorial, sem poder, pelo menos, extravasar com uma peça de teatro, né, com esporte. E olhe que do teatro veio o cinema, do cinema veio a televisão, e aí veio o streaming. Talvez não teríamos nada disso. Nem a ciência, nem a filosofia estariam desenvolvidas. E a arte sem os gregos? Como seria? Realmente nós devemos muito aos gregos. E eles sabiam disso. Eles sabiam que eram especiais naquele mundo antigo. Tinham muito orgulho disso. E como a Grécia era organizada em cidades-estados, cada cidade sentia um orgulho especial. E entre as cidades, com certeza, as principais eram as mais orgulhosas dos seus valores. No caso, as cidades de Atenas e Esparta. Madness. This is Sparta! Essa cena já é uma marca do cinema, né? No filme 300, né, em que o general e rei espartano Leônidas simplesmente joga no poço um mensageiro persa por achá-lo impertinente demais. Essa cena se passou antes do nascimento de Sócrates. Mas, se fosse algumas décadas depois, no apogeu de Atenas, poderia ser feita por um grupo de homens que conversavam naturalmente em praça pública. Entre estes homens incluía-se Sócrates, porque o orgulho de Atenas era a sua democracia e a sua capacidade de pensamento sobre todos os assuntos. Bem, vamos ver um pouquinho como era essa cidade de Atenas na época em que Sócrates viveu. A Atenas de Sócrates. Atenas, junto com Esparta, eram as cidades mais importantes da Grécia. O século de ouro, ou século de Péricles, né, cerca de 495 a.C. a 429 a.C., né, ou seja, o quinto século antes de Cristo, né, foi o auge da democracia ateniense, com grande fluxo de riquezas na cidade. Sócrates viveu a maior parte desse período. Atenas é líder da Liga de Delos, aliança entre cidades gregas, criada em 476 a.C., para protegerem-se mutuamente da ameaça dos persas durante as guerras médicas, entre cerca de 500 a.C. e 448 a.C. As cidades pagavam impostos, Atenas administrava o dinheiro. E é claro, né, Atenas acaba se tornando uma potência marítima e comercial, dominando outras cidades na sua região. A riqueza ateniense, aliada ao interesse intelectual dos atenienses, atraíam artistas, filósofos e sofistas para a cidade. Para diferenciar filósofos e sofistas, né, o próximo vídeo será uma boa referência. A cidade se destacava pela tolerância com religiões e hábitos estrangeiros, e os atenienses tinham orgulho das suas realizações políticas e intelectuais. A cidade tinha entre 250 e 300 mil habitantes, mas só homens adultos participavam das decisões democráticas, estando excluídos escravos e mulheres. Algo entre 10 a 20% da população participava. Nos julgamentos havia sorteios para escolher 500 ou 501 jurados, homens com no mínimo 30 anos. A religião era politeísta, cada cidade tinha sua divindade protetora.
A mais cultuada em Atenas era Atena, deusa da sabedoria e da estratégia de guerra. Mas outros deuses também eram cultuados, como Apolo, Poseidon e Zeus. É claro, o mais poderoso dos deuses gregos. Para muita gente, pode parecer estranho dizer que Atena era a deusa da guerra, porque não seria Ares o deus da guerra? Ares, que em romano era Marte. Ares era o deus da guerra, sim, mas na questão da violência, da batalha propriamente dita. Atena, que nasce da cabeça do principal deus, que é Zeus, é a deusa da inteligência, da sabedoria, mas é uma guerreira. E neste caso, é a responsável pelo pensamento da guerra. E não se ganha uma guerra sem muita inteligência. Por enquanto, o que nós temos que mostrar é que nem tudo em Atenas foram flores naquele tempo. Entre 431 a.C. e 404 a.C., ocorreu a Guerra do Peloponeso entre dois grupos de cidades. O primeiro encabeçado por Atenas, líder da Liga de Delos, e o segundo por Esparta, que havia se retirado da Liga de Delos e reativado a Liga do Peloponeso. Foi uma espécie de guerra mundial restrita ao mundo grego, porque todas as cidades acabavam entrando. E foi vencida por Esparta, marcando uma nova época de dominação na região. Agora por Esparta, mas também um declínio geral do poder dos gregos. Por quê? Porque todas as cidades ficaram enfraquecidas com a Guerra do Peloponeso. E mais tarde, os gregos seriam dominados pelos macedônios, primeiro por Filipe II e depois por seu filho, Alexandre o Grande. Os aristocratas de Atenas nunca suportaram a democracia ateniense, que sofreu dois grandes reveses, mais uma ameaça em pouco tempo. Em 411 a.C., o primeiro revés, o governo democrático foi derrubado e substituído pelo Conselho dos 400, que procurou negociar a paz com Esparta. Esse governo durou menos que 5 meses. Já em 404 a.C., na esteira da derrota ateniense na Guerra do Peloponeso, o governo democrático foi sucedido pela tirania dos 30, com acompanhamento espartano. Esse governo autoritário, tirânico, que matou muita gente, durou 8 meses. Em 401 a.C., houve uma tentativa fracassada de golpe, sob a liderança do general ateniense Trasímaco, procurando restaurar as condições de governo dos 400, ou seja, daquele primeiro golpe de 411 a.C. Bem, pela época do processo contra Sócrates, Atenas passava por um momento tenso, vamos dizer assim. Ainda havia muita memória sobre os golpes e a tentativa de golpe de 401, apenas 2 anos, com relação ao processo contra Sócrates, é menos do que isso. Agora, o que Sócrates tem a ver com tudo isso? Que tipo de vida ele levou? Qual o seu relacionamento com a cidade? Posso adiantar que ele poucas vezes deixou Atenas. Era realmente a cidade do seu coração, apesar de ter feito uma série de críticas, pelo menos pelo que contam as pessoas que escreveram sobre ele, porque, como a gente disse, ele mesmo não nos deixou escritos. Pois bem, no próximo vídeo falaremos sobre a vida, sobre as características de Sócrates e o que representava esse homem, esse filósofo,
para a cidade de Atenas. Enquanto isso, você que está acompanhando o Projeto Sócrates, não deixe de dar o like se gostou do vídeo, de fazer seus comentários, suas perguntas, a gente responde sim, e de se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo com a vida de Sócrates.